Eu não sei quantas perguntas você recebeu sobre questões espirituais esta semana. Essa semana foi uma semana que eu fiz muitas visitas pastorais e respondi várias dúvidas espirituais. Pessoas angustiadas, com medo, enfrentando situações difíceis. Mas a pergunta que mais se repetiu durante essa semana foi: pastor, a partir de que horário a gente pode assistir o jogo do Flamengo amanhã? Só o segundo tempo, tá bom? Fiz a conferência, horário, se adiantarem o jogo não vai, mas amanhã vai ser uma prova de fé para alguns. Alguns anos atrás eu estava em Brasília, e era jogo do Brasil em uma das etapas ali da Copa do Mundo, e eu estava pregando para um grupo de jovens no sábado à tarde, e aqueles jovens estavam ali me ouvindo pregar no parque da cidade, e enquanto eu estava pregando, alguns jovens começaram a chorar. Eu falei: gente, Deus está usando poderosamente, né? Eu estava na introdução ali, no começo do sermão já tinha gente chorando. Eu falei: meu Deus, as palavras devem estar saindo da minha boca de um jeito e chegando nos ouvidos deles de maneira muito doce. Mas aí eu descobri, pouco tempo depois, que as lágrimas é porque o Brasil estava perdendo naquele sábado à tarde. Uma outra situação interessante também foi em uma igreja, alguns anos atrás, não foi comigo, com outro pastor, esse pastor me contou. Ele chegou na igreja, sábado à tarde, era final do campeonato pernambucano, Santa Cruz Esporte. Aí ele chegou na porta da igreja, encontrou o diácono e disse: irmão, feliz sábado, firme e forte. O irmão disse: 2-0 para o Esporte. Amanhã vai ser um desafio. A nossa fé é provada nas pequenas coisas. E amanhã à tarde vai ter uma prova de fé para muitos de nós aqui, especialmente aqueles que gostam de vermelho e preto. Mas eu tenho orado pela sua fidelidade, amém? Venha para o culto jovem, você vai se fortalecer. Fuja da aparência do mal, passe longe da rua do Pelourinho. Agora o segundo tempo está tudo ok. Feche os seus olhos, abre o seu coração, vamos falar com Deus. Estou ouvindo muito eco aqui no retorno, tá, André? Oremos. Querido Pai Celestial, a Tua palavra será aberta agora, que ela faça sentido para cada um de nós, que ela fortaleça, Senhor, a nossa caminhada, que ela firme os nossos passos em Ti, que a Tua palavra lida, ilumine a nossa mente, que a exposição da Tua palavra esta noite alcance o nosso coração, que por meio do Teu Espírito, cada um de nós seja movido a viver uma vida contigo de maneira apaixonada. Ouça a nossa oração e fale conosco esta noite, em nome de Jesus, amém. Tiago capítulo 4, versos de 1 a 3. Tiago 4, versos de 1 a 3. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com que frequência você se compara a outras pessoas? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado aí. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado esquerdo.
Olha para a esquerda, ok? Olha agora para a direita. Talvez você viu alguém que você nunca viu na vida. Essa pessoa estuda aqui, é aluna da nossa faculdade, é aluno da nossa faculdade, mas hoje é sexta-feira e milagres acontecem. Quando você olha para alguém, é automático na sua mente se comparar a esta pessoa? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui nos primeiros bancos e perguntei para alguns: você já se comparou com alguém? Sim. Em que áreas você fez essa comparação? Eu já comparei a minha beleza com a beleza da outra pessoa, a minha inteligência com a inteligência da outra, os meus talentos com o talento do outro, as roupas que eu visto com as roupas que o outro veste. Nós estamos nos comparando com os outros o tempo todo. Mas vamos então à palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versos de 1 a 3. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Acompanhe a leitura. Pare de sentar passivamente e de deixar o diabo dominar você com sentimento de inveja, ciúmes, que o leva à comparação. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque nada pedis. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. O texto bíblico fala sobre um sentimento produzido no coração homem pelo diabo. Inveja, inveja e ciúme, e comparação, são sentimentos diabólicos. Alguns de nós estamos escravos. Paulo fala sobre um tipo de escravidão. Você está escravo a um outro. E algumas vezes nós achamos que a escravidão, ou o fato de estar escravo a um outro, tem a ver com você estar submisso, ou rendido, ou dominado pelo outro. Por exemplo, uma relação de posse. Uma esposa, uma namorada, uma noiva que está presa a um relacionamento doentio, talvez por questões financeiras, ou por pressão emocional, está preso ao outro. Isso também é uma escravidão. A Bíblia chama esse tipo de relacionamento também de escravidão. Agora, se eu vivo uma vida onde eu me comparo com os outros, quando eu vivo uma vida onde o meu referencial o tempo todo para as minhas ações, para os meus pensamentos, para as minhas decisões é uma outra pessoa, eu também estou sendo escravo dela. Vocês lembram de um jovem que ficou conhecido como Ken Humano? Ele estava escravo de um personagem de desenho animado, de um boneco, e ele fez todas as mudanças possíveis no corpo dele para ser o mais parecido possível com aquele boneco. Escravidão. Paulo chama isso de escravidão. E Tiago chama a inveja, o ciúme e a comparação de sentimentos diabólicos. É muito forte isso.
Só que a comparação está movendo relacionamentos, comportamentos, a identidade de muitos de nós. A comparação é uma grande tragédia. Por exemplo, um dos casos mais clássicos apresentados na Bíblia sobre comparação é a história de Caim e Abel. E você sabe que a comparação ali trouxe morte. Você nunca vai ser uma pessoa plenamente satisfeita por dentro, se você continuar olhando aquilo que as pessoas têm por fora. E alguns de nós estamos totalmente dominados por esse tipo de sentimento, seja de inveja, de ciúmes ou de comparação. Sabe, talvez pelo fenômeno das redes sociais, a vida perfeita que as pessoas têm no Instagram, no Facebook, no Twitter, esse tipo de vida perfeita está gerando profundos sentimentos de inadequação, porque muitos de nós, ao olharmos para a vida perfeita que essas pessoas têm, fazemos comparações imprudentes, e nós nos sentimos totalmente inadequados. Então essa noite meu propósito, queridos jovens, é que você dê muita atenção ao que Deus quer falar com você. É possível que depois desta noite, o seu conceito sobre a sua identidade, sobre o seu valor, sejam resgatados ao modelo e ao desejo de Deus sobre a tua vida. Eu gostaria que você tivesse muita atenção a cada palavra, e permitisse que o Espírito Santo falasse com você, e te mostrasse o caminho para viver livre das comparações. Ciúme, inveja e comparação são armadilhas do inimigo. Há 3 coisas que a comparação faz. A primeira delas, a comparação mata o contentamento. Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Sabe, tem um salmo que foi escrito por Asaf, Salmo 73, onde Asaf fala da angústia, porque ele olha para os ímpios e percebe que os ímpios estão prosperando. Ele chega a dizer no salmo que o coração dele ficou amargo. Ele olhou para a prosperidade dos ímpios, e olhou para o seu próprio sofrimento, e teve o coração endurecido. Todo tipo de comparação é imprudente. A comparação nunca acaba, e ela é exaustiva. A comparação é uma força destrutiva. Quando eu falo comparação, entenda que eu estou usando comparação esta noite como sinônimo de ciúme e inveja também. É exaustivo e é injusta a comparação. Sabe por que a comparação é injusta? Porque cada um de nós tem uma visão de mundo diferente do outro. Aqui na nossa comunidade nós temos alguns gêmeos, e eu convivo com alguns deles aqui. E embora eles tenham nascido da mesma mãe, no mesmo dia, tenham o mesmo pai, cresceram no mesmo ambiente, são pessoas completamente diferentes. Todo tipo de comparação é injusta, até mesmo quando você se compara com alguém que é igualzinho a você, fisicamente. As pessoas têm visões de mundo diferente. Os pais são os mesmos, mas o relacionamento de um com o pai e de um com a mãe é diferente. Ninguém é exatamente igual a ninguém.
Eu conheço pessoas que são parecidas. Um dia o meu irmão veio me visitar aqui na Fádiba. E eu e meu irmão somos parecidos. Ele entrou na portaria e alguém disse: bom dia, pastor Herbert. E meu irmão respondeu: bom dia. Quando eu vou na minha cidade e eu estou andando por ali, as pessoas, meu irmão trabalha, ele é gerente dos Correios, e as pessoas me param na rua e perguntam: vai abrir tal dia? Aí eu falo: acho que vai. Como é que você não tem certeza? Porque eu não sou ele, ele não sou eu. Nós somos parecidos, mas nós somos completamente diferentes, porque ninguém é exatamente igual a ninguém. Agora, a tentação de se comparar ao outro está tão próxima quanto o próximo bate-papo que você vai ter com alguém, quanto o próximo check-in nas redes sociais. E alguns de nós fazemos com que a nossa autoestima dependa das comparações. Uma frase que alguns têm dificuldade com ela: o importante é competir. Alguns têm muita dificuldade, porque no esporte a vitória tem a ver com comparação, com fazer melhor do que o outro. Mas para um pouquinho para pensar. Por melhor que você seja naquilo que você faz, tem ou não alguém que é melhor do que você naquilo? Sim ou não? Para um pouquinho para pensar. Amigos, uma outra coisa: cada um de nós é melhor do que o outro em alguma coisa. Todos nós temos alguma coisa no qual nós somos muito bons, e o outro é bom em algo que eu não sou bom. Mas há pessoas que não conseguem ter um sentimento de vitória se não estiver comparando a si mesmo com o outro. Por exemplo, sexta-feira à noite na igreja da Fádiba, ela chega bonita, para na frente do espelho ali no hall de entrada e faz uma foto. Olha para a foto e fala: está muito legal. Olha como Deus abençoou. Eu sou muito especial. Eu sou linda, maravilhosa. De repente chega alguém e essa pessoa vê alguém que, por alguma razão, naquela noite está ainda mais brilhante. E aquela pessoa simplesmente se abate. Por mais que ela esteja muito bem, ela não consegue conviver com o sentimento que tem alguém naquele dia que está brilhando mais do que ela. Sabe, amigos, esse tipo de comparação é uma armadilha muito perigosa. Alguns de nós dependemos muito do que os outros dizem, dos likes que se dão nas redes sociais, e colocamos a nossa autoestima nisso. Alguns de nós somos movidos por querer ter uma vida perfeita. Queremos trabalhar nos empregos mais gratificantes, ter as famílias mais felizes, fazer as melhores viagens. E quando vemos outras pessoas vivendo a vida que desejamos ter, nós começamos a conviver com esses sentimentos de inadequação e fazer essas comparações imprudentes. Eu quero ter isso, eu preciso de mais. E fica aquela coisa. Esses dias alguém falou para mim assim: pastor, tanto país no mundo para eu nascer, e eu fui nascer no Brasil. Eu falei: eu sou de Bodocó. Pastor, tanto lugar do mundo. Pastor, eu poderia ser norueguês, suíço, eu poderia ser japonês, australiano. Nasci no Brasil, pastor. Sabe esse sentimento de insatisfação?
de que o outro tem, e aquela ideia, eu não tenho isso, mas se eu fosse filho de rico, eu teria. Se eu tivesse tido mais oportunidades, eu teria feito. O pessoal da psicologia chama isso de distorção cognitiva. Aqueles que vivem o tempo todo no e se. E se eu tivesse nascido em tal família? E se eu tivesse nascido em tal país? E se eu tivesse tais condições? E se eu tivesse tido mais oportunidades? Agora deixa eu dizer algo para você aqui esta noite. O verdadeiro contentamento não tem a ver com ter uma vida perfeita. Eu gosto muito de uma frase que eu li de Leo Buscaglia. Ele diz assim: maravilhoso é o dia em que alguém finalmente descobre a sua preciosa singularidade. Este mundo é como um tapete inacabado. Somente você pode preencher aquele pequeno espaço que absolutamente é só seu e de mais ninguém. Todos nós somos únicos. Tem uma música que a gente canta que diz assim: não há ninguém igual a você. Nenhumzinho. Ninguém é exatamente igual a você. Em 2 Coríntios 10, 12, Paulo diz: porque nós não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Aqui está uma outra porta, digamos assim, uma outra janela das comparações, uma outra perspectiva. Tanto é imprudente se comparar com o outro, como é imprudente se comparar com si mesmo e com as glórias que você teve no passado. Alguns de nós vivemos pelas vitórias que nós alcançamos no passado. Pastor, no passado eu fui um grande evangelista. Pastor, no passado eu era um homem de Deus. Pastor, no passado eu jogava muita bola. Gente, o passado está onde? Está no passado. Você é singular. Sabe, amigos, nenhum de nós nasceu pronto. Nós somos uma obra em construção. Talvez você não seja tão atlético, tão bonito, tão forte, como você era no passado. Mas certamente você também não é tão precipitado, insensato e imaturo como você era. O que realmente faz diferença? Aí eu recorro aqui a Ellen G. White. Ellen G. White chama a atenção sobre a ideia da comparação. Olha que interessante. Ela diz que alguns se contentam em devotar a vida ao físico. Esquecem de crescer mentalmente. E ela diz assim: enquanto simplesmente levam a cabo o que os outros cérebros planejaram, terão força muscular, mas intelecto deficitário. Sua influência para o bem é pequena em comparação com o que poderiam fazer se usassem o cérebro como usam os músculos. Você não tem mais aquele vigor? Você não tem mais aqueles músculos? Não fica tentando olhar para as glórias do passado. Perceba em si mesmo a construção, quem você se tornou, aquilo que Deus fez ao longo dos anos, como Ele te moldou. E Deus está construindo uma versão de você muito melhor. Nós estamos em construção.
É claro que o Evangelho é a salvação de quem somos para a eternidade. Mas nós, enquanto em vida, estamos sim construindo uma versão melhorada de nós mesmos, se aprendemos a depender de Deus. Então a primeira coisa que eu falei sobre a comparação é essa armadilha. A comparação mata o contentamento, a alegria. Mas a comparação também pode nos deixar orgulhosos. E alguns de nós ficamos orgulhosos quando nos comparamos. Sabe, a Bíblia sempre usa o orgulho como algo a ser evitado. Eu já contei para vocês, mas vale repetir. Fui fazer uma visita a uma família aqui no campus. E essa visita marcou minha vida. O pai, um doutor. A mãe, uma mulher muito estudiosa. A filha falando muito de si mesma, muito orgulhosa das suas vitórias. Porque eu toco bem, porque eu canto bem, porque eu já falo um outro idioma, porque eu sou a melhor da minha turma, porque eu sou a mais bonita. Aí o pai repreendeu a filha e disse: filha, você se acha demais. E ela disse: não, pai, eu não me acho, eu se sou. Há pessoas que têm o ego inflamado, têm uma visão superlativa de si mesmo, e a comparação pode te levar a te tornar alguém orgulhoso. Você olha para você mesmo e se sente muito melhor do que os outros, talvez porque você tem um carro legal, talvez porque você usa roupas legais, talvez porque você tem uma casa legal, porque você está fazendo um curso mais caro. Talvez você olhe para os outros e sente orgulho porque você é muito talentoso, você toca bem, porque você canta bem, mas o orgulho é muito perigoso. A Bíblia sempre fala do orgulho como algo a ser evitado. Só que além do orgulho, a comparação pode nos deixar amargos. E essa é uma consequência direta das comparações. Sabe por que ele nos deixa amargo? As pessoas que têm esse sentimento de inadequação e que estão o tempo todo se comparando aos outros, eles sempre comparam o melhor do outro com o pior de si mesmo. E é por isso que isso torna a vida mais amarga. Porque você sempre potencializa o outro e se anula. Por isso que a inveja, o ciúme, a comparação são sentimentos pecaminosos e podem levar alguém a um sentimento de autoestima muito baixo, ao vitimismo. Eu nunca vou conseguir ser assim, eu nunca vou conseguir evoluir e conseguir chegar nesta condição, eu nunca vou ser tão bom. Eu nunca vou conseguir ter tão bem sucedido. E você se sente mal, você fica para baixo, você convive com esse sentimento de impotência, de inadequação. Para um pouquinho para avaliar a tua vida. Para um pouquinho para olhar para o teu coração agora. Será que não é isso que está acontecendo exatamente agora com você? Essa tristeza com a qual você está convivendo, será que não é porque você está potencializando demais aquilo que os outros têm, e você não consegue olhar para si mesmo e ver virtudes e ver coisas boas? Alguém me disse esses dias assim: pastor, eu não quero mais viver, porque eu não consigo encontrar nada de bom em mim. É óbvio, jovem, se você só olha para o outro, se você está o tempo todo olhando para a vida do outro, e você não olha para si mesmo, e você não cultiva as boas virtudes no seu coração, vai chegar um momento que você não vai conseguir enxergar nada de bom em você. Você vai se sentir sujo, impotente, inadequado, incapaz, e vai perder a alegria de viver, vai perder o contentamento, e vai se tornar alguém amargurado. Alguns de nós aqui precisamos sair do Instagram hoje. Alguns de nós
deixamos de viver a nossa vida e estamos vivendo a vida dos outros nas redes sociais. Hoje eu falei com uma garota, amiga muito especial, ela está fora do Instagram. Como é que alguém não tem Instagram? Ela percebeu que o Instagram estava adoecendo ela. O Instagram percebeu que muitas pessoas estavam ficando doentes e tirou a contagem de likes, justamente porque as pessoas estavam sendo movidas por isso. Amigos, vamos parar um pouquinho para pensar. Será que alguns de nós não estamos vivendo exatamente assim? Ellen White, falando sobre comparação, ela diz que a comparação levou a uma crise na igreja, logo depois da morte de Jesus. E alguns de nós também nos sentimos inadequados quando nós nos comparamos espiritualmente aos outros. Olha aqui, ó. Existem boas referências espirituais. Uma coisa é inspiração, uma outra coisa é comparação. Por exemplo, eu admiro muito o pastor Pablo Rothman. Eu já falei isso aqui algumas vezes aqui na igreja. Pastor Pablo Rothman é um homem de Deus. Eu vejo o pastor Pablo andando pelas ruas dessa faculdade, orando de casa em casa. É um homem de Deus, é uma inspiração. Eu amo a vida do pastor Orlando e da professora Lucinete. Eles são inspirações para mim. Mas uma coisa é eu me inspirar, outra coisa é comparar. Eu nunca posso me comparar com o pastor Pablo Rothman, nem com o pastor Orlando. Pastor Pablo Rothman é um homem sereno, por temperamento. E para me tornar uma pessoa serena, só um milagre do Espírito Santo nessa vida. Eu sou um furacão, eu sou agitado, eu durmo com a perna para cima balançando. Tem uma coisa que me inquieta aqui dentro. Minha mãe me levou ao médico quando eu era garoto, achando que eu era doente. Um médico mandou para casa, dizendo que não era nada. E ela acreditou. Não sei o que foi pior. Mas você acha, por mais que eu ore, que eu clame, que eu busque, eu nunca vou ser uma pessoa serena, tranquila, porque é por temperamento. Mas eu posso ter o temperamento que eu tenho e ser manso, e ser espiritual, e ser de Deus. Então, amigos, nós somos únicos. Não faça comparações espirituais. Deus tem um jeitinho todo dele para falar com você. Tem algumas pessoas que fazem julgamento pela aparência. Não adianta, você não pode julgar pela aparência. Sabe por quê? Porque há pessoas que você olha para elas e diz assim: não é de Jesus. E aquelas pessoas são de Jesus, amam a Jesus. Eu já falei para vocês que tem um lugar aqui na região que eu gosto de orar, e eu vou para lá orar sozinho muitas vezes. O topo de uma montanha, uma serra. E eu chego ali e vejo homens e mulheres deitados no chão, orando e clamando a Deus. Eles me inspiram a viver uma vida de oração, mas eu não posso me comparar a eles. Você precisa distinguir o que é inspiração de comparação. A inspiração fará você ter motivação a crescer. A comparação te levará à competição. A inspiração leva à admiração. A comparação leva à idolatria. A inspiração conduz ao aprendizado. A comparação conduz à autodesvalorização. A inspiração diz: eu preciso crescer.
A comparação diz: eu nunca serei como ele. Você consegue entender? Evite esse caminho amargo da comparação. Agora, como é que eu posso me libertar, pastor, dessa armadilha da comparação? 4 passos, ok? 4 passos. Se você quiser anotar no seu celular, na sua Bíblia, ou no seu coração, guardando no coração, guarde. Primeiro, como então me libertar da armadilha da comparação? Primeiramente, você deve reconhecer o que você tem. Sabe, o contentamento vem em você reconhecer o que você tem. E Deus te deu mais do que você pode imaginar. Mas o contentamento vem dizer assim: o que eu tenho para hoje é isso, e eu vou viver contente com o que eu tenho. O que Paulo diz? Eu aprendi a viver feliz em qualquer circunstância. Eu sei o que é ter necessidade e eu sei o que é ter bastante. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, seja vivendo em abundância ou em falta. Tudo posso naquele que me fortalece. O que nós temos para hoje? Se o que eu tenho para hoje é cuscuz com ovo, amém? Cuscuz é tão bom que deveria ser um elogio. Você é um cuscuz, Jurandir. O que temos para hoje? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aprendi a viver contente em qualquer situação. Se eu tenho muito, eu vou viver feliz com o que eu tenho, porque eu tenho muito. Mas se eu tenho pouco, eu fico fitness. Olhe pelo lado positivo. Não sobrecarrega a mente. Sabe, amigos, nós precisamos aprender o que Paulo aprendeu. Ser feliz com o que você tem. Ou se você tem uma bicicleta, fique feliz com a bicicleta que você tem. Tem alguns que têm tanto carinho pela bicicletazinha que tem, que a bicicleta tem até nome. Esses dias eu conheci uma bicicleta chamada Matilde. Coisa linda, rosa, velha, mas era Matilde. Ah, você tem um carrinho velho, agradeça. Eu não tenho carro, pastor, agradeça também. Gasolina está cara. Você tem que aprender a viver feliz em qualquer situação, tendo ou não tendo. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui é feliz por viver em Capoeiro Sul? Levanta a mão e diga amém. Aqui está, sabe o que se chama isso aqui? O milagre do contentamento. Tem alguns que são tão felizes que termina a faculdade e fica aqui. Que legal, né? Milagre do contentamento. Eu tenho uma amiga que odiava Capoeiro Sul. Fala para ela ir embora hoje, que ela vai chorar desesperadamente. Reconheça o que você tem. Sabe, eu tinha um amigo, o nome dele era Wellington, mas ninguém vai conseguir localizá-lo. E eu chamo isso de síndrome do Wellington. Qual era o comportamento do Wellington? O Wellington era o seguinte: tudo que você falava para ele, ele sempre tinha algo melhor do que você tinha. Por exemplo, você dizia assim: cara, eu tenho um skate. Ele falou: eu tenho um skate a gasolina. Rapaz, eu tomei uma queda, ralei o meu joelho todo. Ixi, a queda que eu tomei foi muito pior do que a sua. Eu tomei uma queda que quebrou, foi a tíbia. Tudo ele tinha mais, ele nunca queria sair por baixo. Um dia nós falamos o seguinte: Wellington, nós vamos criar então a síndrome do Wellington. Eu tenho sempre mais do que você. O Wellington era conhecido como o bicho da goiaba.
Porque ele era o cara. O ventilador ligado no 3. O Flamengo. Alguns já questionaram aí, né? Segundo, falei que eram 4, né? Primeiro, reconheça o que você... Vamos falar todos juntos? Reconheça o que você tem. 1, 2, 3 e... Reconheça o que você tem. Segundo, aceite quem você é. Aceite quem você é. Agora, olha que visão tremenda sobre quem você é. Você não é um derrotado. Você não é incapaz. Você não é qualquer um. A Bíblia diz quem você é. E a Bíblia diz que você é obra-prima de Deus. Efésios 2:10 diz: porque somos obra de Deus, criada em Cristo Jesus, para fazer boas obras que Deus preparou antecipadamente para nós fazermos. Você é obra-prima de Deus. Diga para você mesmo assim: eu sou obra-prima de Deus. E Deus está me melhorando. Fala assim, fala com força. Eu sou obra-prima de Deus. E Deus está me melhorando. Eu já sou um espetáculo. Mas na eternidade, eu serei extraordinário. Sabe qual vai ser a coisa mais tremenda da eternidade? Ah, pastor, não vai precisar mais fazer chapinha. Amém. Não vai mais ter TPM. Amém. Não vai ter mais pobreza. Não vai ter mais pé de galinha. Não vai ter mais fraqueza nas pernas. Mas também não vai ter mais inveja. Você pode ser, se Deus manter, que Deus vai fazer uma obra para dar uma melhorada, para ficar mais bonito o céu. Mas se Deus nos deixasse exatamente como nós somos, o céu ainda seria um lugar incrível, porque nós não faríamos mais comparações, porque não mais haveria um sentimento pecaminoso. No céu tem anjos, com quantidades de asas diferentes, e aquele que caiu, a Bíblia diz que caiu pela inveja, pelo ciúme e pela comparação. Amigos, o problema está aí. A raiz é diabólica. O problema da comparação tem a ver com o sentimento de ciúme, esse sentimento diabólico de comparação, de inveja. Primeiro, reconheça o que você tem. Segundo, aceite quem você é. Terceiro, se inspire em Jesus. Torne Jesus o padrão. Ora, todo mundo nesse mundo é falho. Ninguém é perfeito. Você olha para alguém, tem uma historinha até engraçada sobre isso. 2 pessoas sentadas em um banco no shopping, e todo mundo que passava, eles encontravam um defeito. Olha as pernas, olha o cabelo, olha a roupa, está combinando nada. Aí vieram 2 jovens, lindas, perfeitas, maravilhosas. Um olhou para o outro, não acharam defeito algum. Aí vamos falar assim: no mínimo, estão com o nome no SPC. Todo mundo tem defeitos. Os pastores desta igreja aqui têm defeitos. Os anciãos desta igreja têm defeitos. Aquela galerinha que estava no coral aqui cantando, tem defeitos. Todos temos defeitos. Você quer um padrão para se inspirar? Olhe para Jesus. Pare de fazer comparações com outras pessoas. Reconheça o que você tem. Aceite quem você é. Se inspire em Jesus. Torne Jesus o seu padrão. Você é uma obra inacabada, mas Deus vai terminar a boa obra que Ele começou em você. Olhe para Jesus. Esqueça o seu passado. Você está amadurecendo, Deus está trabalhando com você, e Deus transformará você exatamente na pessoa que você foi criada para ser.
E eu termino. Quarto passo. Reconheça o que você tem. Aceite quem você é. Se inspire em Jesus, torne Ele o padrão. E quarto, entenda que o seu valor está em quem Deus diz que você é. Ouça o que Deus está dizendo para você essa noite. Você é totalmente amado. Você é meu. Você é valioso e incomparável para mim. Eu faria qualquer coisa por você. Deus fez você de forma única. Quando Deus te formou, Ele colocou em você os talentos que Ele desejava para te usar onde Ele quer que você esteja. Você é totalmente amado. Você é dele. Ele diz: você é incomparável. Você é valioso. E eu faria qualquer coisa por você. Pare de se comparar. Não permita que a visão que os outros construíram sobre você domine o seu coração. Não permita que a própria visão que você tem sobre você mesmo, que foi construída a partir de comparações imprudentes, olhando para os outros, parecendo que a vida dos outros era perfeita, destrua as tuas emoções, a tua autoestima, o teu valor próprio. Jovem, entenda uma coisa: Deus não nos livra dos momentos de tribulação, das tristezas. Algumas vezes nós vamos ter que enfrentar momentos difíceis, provações, tribulações. Mas alguns de nós estamos enfrentando profundos momentos de dor, não por causa das tribulações, pelas ameaças do inimigo, mas pelos sentimentos de inadequação que estão no nosso coração, pelas comparações imprudentes que temos feito. Você não precisa ter uma vida perfeita. Ei, você não precisa ter um carro zero para se sentir bem, morar numa casa gigantesca para ter valor, fazer a faculdade mais top das galáxias para ter valor, ter grana, ter músculos, ter beleza. Poucas pessoas realmente bonitas ficaram na história. Caráter importa mais do que beleza. Essência tem mais valor que aparência. Você tem o seu lugar no mundo. E o seu lugar no mundo não precisa estar estampado em uma postagem no Instagram. O seu lugar no mundo não precisa estar em uma placa com o seu nome em uma rua ou numa universidade. O seu lugar é onde Deus te colocou para ser uma influência positiva, para abençoar vidas. Ellen White, falando sobre isso, diz que o céu aplaude mães. As mães não são desconhecidas. Elas estão dentro de casa, mas são aplaudidas pelos anjos, pelo trabalho lindo que fazem quando preparam os seus filhos para a eternidade. Você não precisa de likes. Você não precisa de aplausos. O que você precisa é reconhecer o que você tem, aceitar quem você é, se inspirar em Jesus e torná-lo padrão, e permitir que a tua visão de si mesmo seja construída a partir do que Deus diz que você é. E Ele te diz que você é valioso, incomparável, único, amado
e que Ele faria qualquer coisa por você. Essa noite o pastor Daniel Lid, que vai entrar no tanque com um jovem, e a Raquel vai cantar uma canção. Quanto mais nós crescemos em Cristo e na graça, mais a gente entende qual é verdadeiramente o nosso valor. Mais a gente olha para Jesus, mais a gente aprende a depender dEle. Eu quero fazer um apelo sincero. Essa noite está aqui o Belete. Belete fez algumas escolhas equivocadas na vida, mas Belete se rendeu. E esta noite é um milagre. Que Deus te abençoe, Belete. Que Deus abençoe você. Daqui a alguns minutos Belete será batizado. Raquel, vem cá. A música que Raquel vai cantar agora diz assim: vou crescendo em graça. Será que tem alguém aqui esta noite que precisa crescer em graça? Que precisa tanto de Deus? Talvez esteja se comparando com outras pessoas, talvez andando em direções equivocadas. Mas a partir do momento que a Raquel começar a cantar, eu tenho um desafio para você. Eu queria que você viesse até aqui à frente assistir o batismo do Belete junto. Aqueles que conhecem o Belete conhecem a história. Algumas conversas eu tive com o Belete. Uma afirmação que eu ouvi dele algumas vezes: pastor, é sempre comigo. Aí estão seus amigos, Belete, para dizer o quanto você é importante para Deus e para eles. Mas eu queria fazer o seguinte: se você entende que precisa mais de Deus, construir uma visão mais espiritual sobre você mesmo, parar de estar preso nessa armadilha da comparação e reconhecer quem você é a partir da visão de Deus. Eu gostaria que enquanto a Raquel estivesse cantando, você se levantasse aí onde você está, dizendo isso para Deus: Senhor Deus, eu quero crescer na Tua graça. Eu quero me colocar em Tua presença. Eu quero despertar para uma vida com um significado que vai além das postagens em redes sociais, da preocupação com a reputação, mas a construção em quem Tu és, pelo Teu poder. A Raquel vai cantar agora. E se essa é a Tua vontade, dizer isso para Deus, eu gostaria que você ficasse em pé onde você está, a partir da primeira nota dessa canção. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Deixa Deus tocar teu coração essa noite. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do Teu amor. Quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder.
Permita que Deus faça essa obra no teu coração. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Muito obrigado, Raquel, pela linda canção. Louvado seja Deus pela sua decisão. Louvado seja Deus pela decisão do Belete. Belete, teus amigos estão aqui. Eles têm um apreço enorme por você. Nós estamos felizes com a decisão que você tomou. E esta noite, Belete, para que a alegria seja completa, o contentamento alcance o teu coração e renove a tua vida. Por você ter aceitado a Jesus como teu Salvador pessoal e reencontrado o caminho de volta para casa, para que teu nome seja escrito no livro da vida e você receba poder do alto para viver uma vida com Deus e se preparar para a eternidade. Como ministros do Evangelho, Pastor Daniel e eu te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Belete, você é amado. Belete, você é amado, você é único e Deus faria qualquer coisa por você. Que Deus abençoe a tua caminhada.
Você é amado. Você é incomparável, único. E Deus faria qualquer coisa por você. Feche teus olhos. Querido Pai Celestial, obrigado por esta noite. Senhor, nós temos exatamente aquilo que pode nos fazer pessoas extremamente felizes. E essa noite, Senhor, a gente reconhece o que tem, aceita quem somos, nos inspiramos em Jesus e o tornamos o padrão, mas acima de tudo, reconhecemos, ó Pai, que a visão que Tu tens sobre nós é muito melhor do que a visão que nós temos sobre nós mesmos e que as outras pessoas têm sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de contentamento, de alegria, sem ciúmes, sem invejas, sem comparações, e que o nosso significado, o nosso lugar neste universo esteja em quem Tu és e quem nós somos para Ti, obras-primas da Tua criação. Somos obra-prima, Senhor, planejados por Ti, amados por Ti, feitos sobre medidas por Ti, para vivermos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, se tem algumas pessoas aqui doentes, que elas apaguem o Instagram esta noite, o Facebook. Se elas estão convivendo com sentimentos de inadequação, que foram produzidos por uma vida que não é delas, que o Senhor não planejou para elas, que o Senhor dê sabedoria, para que elas tomem o caminho seguro de viver em Ti. Abençoa cada filho Teu esta noite. Eu clamo, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor, Salvador e Criador, que nos ama agora e para todo sempre. Amém. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará e não te desamparará. Amanhã pela manhã nós teremos 2